Olá pessoal, meu nome é Mike. Vou falar para vocês agora a terceira parte sobre minha monografia do pensamento sistêmico. Agora eu vou falar um pouco sobre as ferramentas para você criar o mapa sistêmico. Vou começar com as relações de casualidade. Vou começar com relações causais positivas. A relação causal a gente diz que é positiva quando o sentido da seta ele está sempre para o mesmo lado. Então, a variável A, ela se relaciona com a variável B. É importante que você coloque esse sentido da seta, mostrando que uma variável se relacione com a outra, e esse sinalzinho de positivo quando vai para o mesmo lado. E a pergunta que você faz, para você não ter dúvida, é: quanto mais eu aumento a variável A, mais aumenta a variável B. Lembrando que a variável A é a causa e a variável B é o efeito. E se eu tiver um decréscimo na variável A e um decréscimo na variável B, a relação vai ser negativa? Não, porque você está falando da mesma coisa, só que sobre outra perspectiva. Ora, se você aumenta a variável A, aumenta a variável B, então se você diminui a variável A, você também está falando que diminui a variável B. Então, só fica a seta para baixo aqui, mas a relação continua sendo positiva. Isso é uma pegadinha aí que é bom você se atentar. Porque a relação causal negativa, na verdade, ela se caracteriza pela seta, que é uma para cima e a outra fica para baixo, né? Ela tem sentidos opostos. E também tanto faz eu falar aqui quanto mais A menos B ou quanto menos A mais B. Repare que eu falo sempre quanto menos, quanto mais, ou quanto mais, quanto menos, e aí você consegue identificar se a relação é negativa ou positiva. Mas vamos dar uns exemplos para você entender melhor isso. Aqui um exemplo de relação causal positiva. Temos galinhas e temos ovos. Qual a relação da galinha com os ovos? É quanto mais galinha, mais ovos, né? Aí aqui eu estou te mostrando que a setinha vai de A para B, de galinhas para ovos, e tem o sinalzinho de mais aqui. E é óbvio que quanto mais galinhas, mais ovos. Mais um exemplo de relação causal positiva. Na verdade é o mesmo exemplo, só que sobre outra perspectiva, como eu tinha falado, né? Vamos supor que apareceu aqui uma raposa no galinheiro e aí ficou menos galinha. Com menos galinha, menos ovos. Então, é a mesma coisa que eu tinha falado antes. Quanto mais galinha, mais ovos. Se teve um decréscimo de galinha, teve um decréscimo de ovos. A relação continua sendo positiva porque as setas estão para o mesmo lado aqui. As setas estão para baixo. E um exemplo de relação causal negativa. Aí é quanto menos A mais B ou quanto mais A menos B. A raposa está lá no galinheiro, aí a gente está falando de raposas e galinhas. Eu não estou mais não estou mais comparando ovos com galinha. Então tem que ter o sentido da seta aqui de raposas para galinha e como as raposas se relacionam com as galinhas. Quanto mais raposa, menos galinha. Então a seta vai uma para um lado e outra para o outro. Então eu estou falando de relação causal negativa. Com isso a gente consegue identificar quase todos os modelos? Ainda não, porque existem ainda loopings que a gente pode identificar. Essa relação de ovos com galinha, por exemplo, pode ter um looping positivo ou um loop de reforço aqui. Porque quanto mais ovos, mais galinhas, e quanto mais galinhas, mais ovos. Então isso aqui entra num looping aqui de reforço. E pode ter um looping negativo ou de autocorreção, que a gente chama. Quanto mais galinhas, mais mortes por atravessar a rua. Quanto mais mortes por atravessar a rua, aí menos galinha. Então tem uma positiva e uma negativa, uma relação aqui de autocorreção. Aqui está como se representa esse ciclo, né? Galinhas, ovos e mortes por atravessar a rua. Quanto mais ovos, mais galinhas. Quanto mais galinhas, mais morte por atravessar a rua. Quanto mais morte por atravessar a rua, menos galinha. E quanto menos galinha, menos ovos. Repare que aqui, quanto menos galinha, menos ovos, mas aqui o sinalzinho está de mais, porque você está falando da mesma coisa de quanto mais ovos, mais galinhas. Então aqui você forma um looping positivo e aqui um negativo ou de autocorreção.
O ciclo de realimentação, quando ele é positivo, ele tende a um crescimento exponencial. Como eu tinha falado antes para vocês, o crescimento exponencial é algo que é uma barreira à nossa aprendizagem. A gente consegue enxergar muito bem um crescimento linear, mas um crescimento exponencial é difícil. Então, é importante a gente estudar esse ciclo para a gente ver que sempre que tem um ciclo positivo, ele tem uma tendência a um crescimento exponencial. Um exemplo de ciclo positivo aqui é o juros pagos e dinheiro na poupança. Você vê que quanto mais juros, mais dinheiro na poupança. E quanto mais dinheiro na poupança, mais juros pagos. Isso aqui forma um ciclo interminável. E um ciclo negativo. Aquele exemplo do ovos e galinhas. Quanto mais ovos, mais galinhas. Quanto mais galinhas vendidas. Quanto mais galinhas vendidas, menos galinhas. Quanto menos galinhas, menos ovos. Então, um ciclo negativo ele tende à estabilização. Sempre que tem um ciclo positivo, geralmente aparece um ciclo negativo para dar uma estabilizada na coisa, senão, por exemplo, no exemplo das galinhas, você precisaria de muito mais terra para criar galinha e não faz sentido você só ficar tendo ovos e galinhas se você não vender as galinhas, não vender os ovos. E para complementar, para você conseguir fazer um modelo de todos os sistemas, também foi criado o conceito de estoques e fluxos, porque tem sistema que não é tão dinâmico assim como galinha e ovos, que você vai sempre realimentando e vende. Tem alguns sistemas que você precisa ter um conceito de estoque. Você consegue estocar a coisa e consegue ter um fluxo de despacho, né? Você dá um delay no seu sistema. Um exemplo de estoques e fluxos aqui é um fluxo de água do rio, faz um estoque na represa e aí tem as comportas para liberar esse fluxo de água conforme a necessidade. É isso, pessoal. Não percam a parte 4 no próximo vídeo. Muito obrigado.